que veio, está vindo no culto pela primeira vez e está aqui com a gente, levanta sua mão, deixa eu conhecer você. Onde você está? Alguém nos visitando? Oh, glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus, sejam bem-vindos, amém? Vai chegar um pessoal aí com um cartãozinho de boas-vindas. Eu queria que você, por gentileza, recebesse esse cartão com carinho, respondesse algumas perguntas. Nós estamos aí, é a nossa forma de manter um contato com você depois do culto, amém? Então faz isso para mim. Tem mais alguém? Nós temos praticamente aqui 6 pessoas. Alguém mais está nos visitando? Glória a Deus. Eu queria convidar você que é Lagoinha, que nós amamos, né, abraçar. Levante-se do seu lugar, dê um abraço nessas pessoas, abençoe a vida delas, não perca essa oportunidade não, em nome de Jesus, faça isso, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, no verso 27. Um homem de Deus veio a Eli e disse: assim diz o Senhor, por causa não me ouviste, por acaso não me manifestei à casa do seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. Dei à casa do seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que fizessem na minha morada. E você, porque honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as minhas partes de todas as ofertas do meu povo. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa do seu pai andaria diante de mim para sempre. Preste atenção nisso. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e com o poder do seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. E você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com
o bem que farei a Israel, mas ninguém da sua casa chegará à velhice. O homem, porém, da sua linhagem, a quem eu não afetar no meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos e lhe entristecer a alma. E todos as descendentes da sua casa morrerão à flor da idade. E o que vier a acontecer com os seus filhos, Ofni e Finéias, será assim para você. Será sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tem no meu coração e na mente. Eu lhe edificarei como casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. E todo aquele que restar da sua casa virá a inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata ou um bocado de pão, e dirá: peço que você me dê um dos cargos de sacerdote, para que eu tenha um pedaço de pão para comer. Pai, eis a tua palavra. Hoje oramos, Senhor, para te pedir da tua misericórdia sobre a nossa vida. Fala conosco. Ministra o nosso coração, porque precisamos ouvir a tua voz. Necessitamos, Pai, da tua orientação para o que precisamos viver. Então fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se acostume com aquilo que Deus entregou na sua mão. Não ache que isso será algo que Deus não pode revogar de você. Eli, sacerdote, Eli era a voz de Deus, o homem de Deus que conduzia Israel na época. Todos os povos iam para a porta do templo, e Eli na porta do templo atendia a todos e abençoava e ajudava a todos. Acabamos de ler um texto que diz que havia uma promessa eterna sobre a casa de Eli, filho de Arão, que o Senhor estaria sobre eles para sempre. Mas o que encontramos hoje no texto que acabamos de ler é um profeta sem nome falando com Eli. Eu amo essas partes, sabe, gente? Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Não tem nome o profeta. O profeta chegou e disse: ei, Deus manda te dizer. Presta atenção. Para diante de Eli e diz: ei, tua conduta está errada. E hoje o Senhor tem algo para te falar. Talvez Eli e sua casa estivessem se agarrando a uma promessa
que Deus havia feito, que eles sempre estariam nesse lugar de sacerdote, porque Deus havia prometido isso. E eles, sua casa, Eli e sua família, talvez estivessem confiando nessa palavra. E esses filhos de Eli, sacerdotes, faziam coisas terríveis. Se relacionavam com as mulheres que vendiam coisas na porta do templo. E todo o povo sabia. Na hora que as pessoas chegavam com as ofertas, eles iam lá e tiravam o melhor pedaço do animal para si. E ameaçavam o povo: você vai tirar isso para mim. O povo dizia: não, deixa queimar para o Senhor. Eles dizem: não, se você não me der, seu sacrifício não vai ser feito. E eles tocavam no que não era deles, e viviam em práticas erradas, porque se acostumaram com um lugar, e achavam que aquilo eles poderiam viver de qualquer jeito, porque o pai deles tinha uma promessa, porque a casa deles tinha uma promessa. Só que chegou uma hora que Deus olhou e veio com correção sobre a casa de Eli. Se você voltar um pouquinho no texto, você vai ver que lá no verso 22, Eli o texto diz assim na minha: Eli repreende os filhos. Se você for ler a repreensão para dois adultos, a repreensão é: vocês estão doidos? Eu estou trazendo em poucas palavras, amém? Vocês são loucos. Se não tem ninguém que represente a Deus, o que o povo vai fazer? Tomem consciência. E a repreensão foi essa: de tudo que esses meninos faziam, Eli era passivo. Eli não era enérgico. Eli não se posicionava. Eli não tinha pulso. Quando o homem de Deus vem para falar com Eli, com quem que ele vai falar? Porque o Eli era o cabeça, era quem podia resolver. Então ele chega para Eli. Só que ele chega para lembrar Eli quem ele é. Você foi escolhido entre todas as tribos de Israel. Você subia no meu altar e levava o sacrifício. Você vestia a estola sacerdotal. Você comia daquilo que era ofertado para mim. Eu te abençoava. Deus começa a lembrar Eli a responsabilidade e o lugar aonde ele estava. Ele se tornou tão passivo. Ele se tornou, tem uma outra palavra, é porque não está saindo, sumiu aqui do conivente com aquilo que estava acontecendo. Sabe por quê? Porque falta de postura é conivência. Se eu tolero, é porque eu... Vamos lá. Se eu tolero, é porque eu concordo, aceito, quero. Deixo. Porque para mim está tudo bem. Então Deus vem lembrar Eli em que nível ele
foi colocado e ele foi chamado. Eu não te chamei para ser conivente, eu não te chamei para ser passivo, eu não te chamei para concordar com os erros dos teus filhos. Gente, isso trouxe tanto dano. Uma das coisas que trouxe foi a ausência da voz de Deus, porque Eli encobria ou permitia os pecados dos filhos. Pode olhar no capítulo 3, você vai ouvir, quando Deus vai levantar Samuel, vai ouvir expressões assim: não havia homem de Deus para ouvir a voz. Então a palavra de Deus era escassa. Por quê? Porque havia conveniências. Adiantava falar se Eli não ia se posicionar com aquilo que era falado? Adiantava dizer alguma coisa se Eli ia dizer, Deus disse. Mas ele mesmo não se posicionava em corrigir ele e a casa dele. Passividade faz com que a voz de Deus se cale sobre nós. Porque para a gente tanto faz passividade. Não, pastor, hoje eu vou, amanhã eu não vou, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Passividade. Deus vai falar para quê, se você não está nem aí? Se você não está se importando, se você não se posiciona, Deus fala, mas para quê? O que é que vai adiantar? Você está ensinado a não corresponder, a não ouvir. Aí, outra coisa que o povo começa a reclamar dos filhos e da conduta dos filhos para Eli. E Eli mais uma vez, olha, vocês têm que entender o papel de vocês. A passividade vai fazendo com que eu assimile o mesmo comportamento que eu tolero. Presta atenção nisso. Foi Eli que pegava as carnes? Não. Foi Eli que ficava na porta aliciando as mulheres na entrada do templo? Não. Mas Deus aqui está olhando para Eli e está dizendo para Eli: você é como seus filhos. Você e seus filhos. Se eu aceito, eu me torno aquilo que eu estou aceitando. Mas é o Beltrano, é o seguinte, não me interessa. Se sou eu que posso mudar, eu me posiciono. Eli se cala e quando Deus vem, ele vem falar para ele e para os filhos. Ele vem colocar ele e os filhos. Aí presta atenção, olha o que Deus vai dizer. Deixa eu achar aqui de novo. Não, mais em cima. Eis que vem de... Não. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel diz: na verdade eu prometi a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honrarem,
porém desprezarei os que me desprezarem. A omissão leva a gente a desonrar a Deus. Se eu me omito em corrigir, em mudar uma situação em mim, ou na minha casa, ou na minha família, se eu omito isso, eu vou gerar desonra àquele que me chamou para viver o que eu preciso viver. Deus te chama, e Eli era um sacerdote, ele nos chama para fazer a diferença. A gente sabe o que precisa viver. A questão todinha é: não, deixa o bichinho. Não, amanhã eu faço. Nós amamos deixar as coisas para o outro dia. Nós amamos deixar para depois. Não, amanhã eu oro, amanhã eu busco. E nós começamos a nos omitir daquilo que nós fomos chamados para viver. E Deus vai olhar e vai dizer assim: da mesma forma que você não está me honrando, eu também não tenho que te honrar. Da mesma forma que você não me coloca em ênfase, eu também não tenho que fazer isso por você. Nem Eli, nem seus filhos estavam mais. Eli por cansaço, Eli porque já estava com muita idade, sei lá o que se passava na cabeça de Eli. Mas o pecado dele foi se omitir e não corrigir a sua casa. A omissão leva a gente a quebrar a honra que nós precisamos andar. A omissão leva a gente a permitir que Deus levante outra pessoa para fazer aquilo que eu não estou fazendo. Assim que Deus fala a respeito de quebra de honra, e que assim que ele termina isso, Deus vai dizer assim: e eu vou levantar alguém para ser meu sacerdote. E eu vou levantar alguém para te colocar, sim, literalmente, no teu lugar. Eu não posso, eu não sei, eu não consigo. É isso que Deus quer. Deus não quer que você seja o expert para viver as coisas dele. Ah, pastor, é porque hoje eu venho, amanhã eu não venho. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: se você fosse omitir, Deus vai pegar alguém e vai botar no seu lugar. Não, pastor, eu estou na escala. Aí só chega aqui no dia que vem pregar. Nos outros, ou no dia que vem ministrar aqui, ajudar. Nos outros dias não vem para um culto. Os irmãos não te vê na igreja. Você não vai para um GC. Sabe como é o nome disso? Omissão. Mas você espere que as pessoas te coloquem para fazer alguma coisa, não é? Como você tem vivido, igreja? Como você tem vivido o seu chamado? Porque cada um aqui já sabe que tem um chamado diante de Deus, sim ou não? Sim ou não? Como você tem vivido esse chamado? Você tem olhado para ele, deixado ele ali de lado? Não, agora não. Deixa eu te falar, a obra de Deus tem pressa. Vai levantar o outro e vai colocar o outro no lugar. Não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia. Está aí o comportamento de Deus. Assim foi com Saul, quando Saul não queria viver o que Deus queria. Pois está certo, eu vou levantar Davi. A obra não vai parar, querido, porque você decidiu se omitir, se calar, ficar em casa, viver a sua vida, não se posicionar. O que pesa para mim nessa história é porque bastava Eli ter tirado os filhos dele e ter dito: não, Senhor, em relação a agradar meus filhos e te agradar, eu vou te agradar. Eu vou tirar os meus filhos do sacerdócio, eles não vão pegar mais em nada. Eu sustento eles, mas eles não tocam mais em nada. O que é importante para você? O que é precioso para você? E o que é que Deus te chamou para fazer? Como você tem feito? O Senhor tem te chamado, te posicionado, te preparado. Olha os carismáticos aí, amém? Oh, glória.
Mas e aí, querido? Você vai continuar sendo omisso? Não, eu vou esperar que uma hora vão me achar aqui dentro da igreja. Oh, gente, quem quer está perto. Quem quer está aqui dentro, está do nosso lado. Quem quer não fica arrumando desculpa nos outros. Não, é porque o irmão... Não, porque o Beltrano... Eu fico olhando e digo, não, meu filho. Pega aqui, pega um lado, pega o outro. Vamos, carrega, vamos. Está aqui perto, pastor. O que é que tem para fazer? Cara, não tem mais nada. Peraí, pastor, vou pegar ali a vassoura. Teve um dia que aconteceu isso aqui. Não, eu acho que está tudo em ordem. Aí ele ficou em pé assim, o diácono ficou em pé assim. Não, mas eu vou dar uma varridinha na igreja. Aí começou lá do fundo. Meu Deus do céu, sabe por quê? Porque quer. Não está vivendo a omissão de, minha escala não saiu. Eu não vou essa semana, porque eu só estou na escala na semana que vem. Não, meu filho, igreja é para se congregar, não é para vir para trabalhar, não. No trabalho você vai lá e trabalha. Amém? Na igreja você congrega. Amém? Aí você vem para o culto participar do culto. Por quê? Porque a gente não pode se omitir. Se omitir da presença, da busca, da oração, da vontade de ouvir a voz dEle, de chorar na presença dEle. Esses dias eu estava no quarto do hotel. Enquanto estava todo mundo com o negócio de botar a minha foto, posta. As pessoas dizendo que está com ciúme de mim, porque eu estou aqui, eu estou ali, eu estou acolá. E eu cheguei no quarto e chorei. E disse, Deus, eu só quero viver para Ti, eu não quero mais nada. Eu me deparei com esse texto. Eu não quero ser negligente com a presença. Eu não quero ser negligente com aquilo que Ele me deu, com aquilo que Ele colocou na minha mão, sabe, gente? Eu não quero chegar no final da minha vida e Ele dizer, eu vou tirar o que eu te dei, porque você não está zelando, você não está cuidando, você não está me buscando. Eu fiquei um tempão lendo esse texto, o tempo inteiro, e dizendo, Deus, não me deixa viver isso. Não tira, Senhor, o que Tu está me dando. Não tira o dom que Tu me deu. E eu não estou falando de coisas, eu estou falando dEle em mim, da vontade dEle em mim. Sabe, eu queria tanto hoje passar isso para você, deixar isso no seu coração. O que vale é Ele, o que é importante é Ele. Ele esqueceu de dar atenção para Ele e de ouvir Ele. Ele começou a fazer a obra dele negligenciando o que Ele pediu para ele fazer. Não, faz aí, resolve aí. Botou os filhos e não deu o seu olhar sobre os filhos. Olha um pouquinho a história, sempre ele está se levantando de uma cadeira, se levantando de uma cama, sempre ele está muito cansado. Os negligentes, deixa eu te falar, terminam cansados, cegos, sem visão. Sabe, deixa eu te perguntar, qual foi essa semana, o dia que você chorou na presença de Deus? E que você abriu seu coração para dizer, eu sou falho, eu não sei, eu não consigo. O que é que você fez a semana inteira? Você correu de um lado para o outro. Não negligencie o que é essencial, o relacionamento.
povo inteiro não estava ouvindo a voz de Deus, porque ele resolveu fechar os olhos para o que era importante. Se eu negligencio, as promessas são revogadas. Se eu não dou atenção àquilo que Deus está pedindo, promessas na minha vida são revogadas. Pode olhar o texto. Havia uma promessa que a casa de Eli viveria sempre na presença do Senhor, mas a partir daquele dia, Deus vai dizer: pois agora eu te tiro, a você e a seus filhos, e a descendência da tua casa vai toda morrer cedo, eu não te quero mais. Tudo por causa de quê? Negligência. Omissão. Temos um chamado, temos um propósito, sabemos disso, mas olhamos para a gente e preferimos: não, deixa para amanhã. Deixa para depois. Eu sei que vocês me amam. Deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês, tá? Vocês mandarem mensagem para mim, para Kelly, falando as coisas, não me chateou, amém? Isso é uma coisa minha e Deus, tá certo? Deixa eu deixar isso bem claro para vocês. Eu entendo o amor de vocês, amém? Fiquem tranquilos, a palavra até agora é permanecer na Lagoinha Eusébio, amém? Tá todo mundo tranquilo? Então, vamos até aqui. Fiquem tranquilos, amém? Não fiquem assim atribulados. Vocês vão me ver em muitos lugares. Domingo eu estou aqui, ó, pregando, vai dar tudo certo, amém? As igrejas gigantes, eu vou estar lá pregando, mas depois eu volto para cá, no mesmo lugar, amém? Então fica com o coração tranquilo. Agora presta atenção nisso. Não negligencie você, aquilo que Deus tem para você. Hoje não tem transmissão não, né? Tem? Não, né? Sim ou não? Transmissão, sim ou não? Não. Não abra mão do que Deus chamou você para viver. Entenda que o que Deus tem é maior. E só ficar calado dizendo: Deus, eu vou esperar o tempo para acontecer, isso não vai acontecer. Você vai se posicionar e viver, e Deus vai te colocar no lugar certo, no tempo certo. Só vem andar e Ele vai te colocar e te posicionar no lugar certo. Entenda, não é porque os outros erraram que vai acontecer errado com você. Sabe por quê? Porque o que Deus tem com você é com você. Deus te deu criatividade, Deus te deu alegria, Deus te deu espontaneidade. Viva o que Deus te deu, sem medo dos outros. Não negligencie o que Deus está colocando na sua mão para você viver. Porque a sua casa é de Deus, e a semente que Ele está plantando é poderosa para mudar todas as coisas. Nunca mais esqueça que Deus também usa você, fala com você e se move na sua vida, porque também você ouve Ele e Ele fala com você. Não vamos ser negligentes. Vamos encarar a verdade de Deus. Vamos mergulhar nessa verdade. Vamos abrir os nossos olhos para o que Deus quer, da forma que Deus quer.
Parar de dar desculpa e de enxergar as coisas com os olhos antigos, de feridas do passado, e dizendo para Deus: Deus, é porque lá atrás tu não sabe que eu te chamei para viver o novo. Por que tu está olhando as coisas lá de trás, quando eu quero fazer algo novo na tua vida? Para de ser negligente com o que eu estou colocando na tua mão. Igreja, preste atenção. É sobre você. É sobre a alegria de viver para Deus. É sobre o projeto felicidade de cumprir propósito. E não de coisas que ficaram perdidas porque os outros não souberam fazer. Para de dar desculpa pela vida dos outros e encara o que você tem que viver hoje. Abra mão da posição de negligência. Nós nascemos para algo. Olha o que aconteceu com Eli. Tudo porque ele decidiu se calar. Tudo porque ele achou um lugar de comodidade. O tempo passou. As palavras sobre Eli é assim, ó. Ele envelheceu. Ele era pesado. Ele já estava cego. Frutos de quê? De negligência. De não se posicionar na sua casa, na sua vida. E não tem os outros que tem que fazer, não. É você que tem que fazer. Ah, se o Beltrano tivesse aqui, não. Se era para o Beltrano ouvir ele, Deus tinha trago ele para cá. A gente tem mania de dizer que é os outros. Você vai ouvir ele dizer: não, é meus filhos, não sou eu. Não tem isso para Deus. É você. Vai requerer de você. A gente não pode calar mais. Já tem 3 dias que eu choro. Sozinho, mas eu choro. E eu digo: Deus, não deixe eu ser negligente, nem com a tua presença, nem com nenhum dom que tu me dá. Não deixa eu ser conivente com nada. Me ensina a honrar a tua presença, a corresponder à tua presença. Me ensina a aproveitar o tempo que eu tenho contigo. Olhar para o que Eli viveu vai requerer de mim, de você, algo. Olhar para dentro de você e ver o que é que está te parando. O erro de Eli foi ter colocado os filhos dele em primeiro lugar. O que é que tem sido em primeiro lugar? E quais são as desculpas que você tem dado para Deus para não viver o que você precisa viver? Para não fazer o que você precisa fazer? E para não andar onde Deus pediu para você andar? Os filhos foram mais importantes do que o Deus. O texto diz: porque você deu mais importância para os seus filhos do que para mim. É por isso que isso está acontecendo. Você deu mais importância às suas feridas, às suas frustrações, às suas dores, do que fazer o que eu pedi para você fazer. Você deu mais importância ao que os outros iam pensar do que aquilo que eu tenho chamado você para viver. Por acaso você já não subiu em lugares altos? Você não já experimentou esses lugares?
falar algo. Doeu primeiro em mim. Não tem aqui ninguém montado num cavalo branco. Isso foi primeiro para mim. Não vamos negligenciar o que Ele está gritando e dizendo dentro da gente que a gente precisa fazer. Porque o que nos importa não é fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer. O que nos importa é fazer o que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Levante-se do seu lugar em nome de Jesus. Enquanto